Já parou para pensar se seria possível assistir a evolução acontecendo, tipo, em tempo real, bem na nossa frente? Dentro de um frasco de vidro? Pois é exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Vamos ver como uma mosquinha invasora, a Zaprionos indianos, está revelando segredos incríveis sobre como a variação genética funciona e, principalmente, o que acontece quando a gente isola uma população da natureza. E essa é a grande pergunta, né? Se a gente pegar uma população da natureza e criar ela em laboratório por anos, será que ela ainda vai ser um espelho genético fiel do seu ambiente original? A resposta para isso, olha, tem implicações gigantescas para milhares de estudos científicos que dependem de organismos de laboratório. Então, vamos ver o que os dados têm para nos dizer. Para um experimento como este, não serve qualquer organismo, sabe? Os cientistas precisavam de um invasor recente, uma espécie que chegou há pouco tempo, para que a jornada evolutiva dela pudesse ser rastreada desde o comecinho. E eles acharam a candidata perfeita na mosca do figo. Essa aí é a nossa protagonista, a Zaprionos indianos. Essas duas listras brancas no tórax são a marca registrada dela. Mas o que importa mesmo aqui não é nem a aparência, e sim a história dela. Uma história de expansão super rápida e de adaptação a um continente inteiramente novo. O que torna essa mosca um modelo biológico tão bom é o seu relógio evolutivo. A chegada dela no Brasil, ali no final dos anos 90, é um evento tão recente que os cientistas têm uma fotografia genética do antes e do depois. Isso cria um experimento natural perfeito. Dá para comparar as moscas que continuaram evoluindo soltas na natureza com as primas delas que vivem num ambiente controladinho de laboratório desde aquela época. Ok, então temos as populações selvagens e as de laboratório. Mas, como é que se mede a mudança evolutiva em nível molecular? Não dá para simplesmente ficar olhando para as moscas, né? É preciso um jeito de ler o código genético delas. Tipo uma impressão digital molecular que revele até as diferenças mais sutis. A técnica se chama polimorfismo de esterase. Parece um palavrão, eu sei, mas a ideia por trás é bem simples. Os cientistas olham para pequenas variações em certas enzimas que funcionam como se fossem um código de barras genético único para cada população. Daí, comparando esses códigos de barras, eles conseguem medir o quão próximas ou distantes geneticamente as populações de moscas são umas das outras. E aqui a gente vê a teoria virando realidade. À esquerda está o que os cientistas esperavam ver no modelo, e à direita a imagem real do gel de laboratório. Cada uma dessas faixas escuras faz parte da impressão digital genética de uma população. É exatamente aqui que os padrões da evolução começam a aparecer, prontinhos para serem decifrados. Bom, com as impressões digitais genéticas coletadas, chegou a hora do grande confronto. Natureza versus cativeiro. O que será que aconteceu com o código genético das moscas que viveram isoladas em frascos por todos esses anos? Os resultados são, para dizer o mínimo, surpreendentes. Vamos com calma nesse gráfico. Ele funciona como uma árvore genealógica para as populações de moscas. Quanto mais pertinho um galho está do outro, mais parecidas geneticamente elas são. Repara só, os grupos coloridos mostram que, no geral, as populações da mesma cidade, como Uberaba em amarelo, ficam todas juntas. Isso faz todo sentido, certo? Mas, opa, olha aquelas duas populações lá embaixo, bem isoladas. Elas se separaram completamente do resto do grupo. Alguma coisa muito diferente aconteceu com elas dentro do laboratório. Esse aqui é outro jeito de visualizar os mesmos dados. É como um mapa de similaridade genética. Pensa que cada ponto é uma população. Quanto mais perto os pontos, mais parecidos geneticamente eles são. E o padrão se confirma. As populações da mesma origem tendem a ficar juntas, formando bairros genéticos no mapa. Mas, de novo, o mapa reforça o que a gente já viu na árvore. Algumas populações se afastaram drasticamente, confirmando que o isolamento no laboratório causou uma divergência muito significativa. E isso nos leva à pergunta central. Se todas as populações de laboratório vieram dos mesmos lugares, por que algumas delas seguiram um caminho evolutivo tão diferente das outras, a ponto de se tornarem exceções genéticas? A principal culpada é uma força poderosa e aleatória da evolução, a deriva genética. Imagina só, você tem um pote com 100 bolinhas de gude, 50 azuis e 50 vermelhas. Se alguém pegar só 10 bolinhas de olhos fechados para começar uma nova coleção, a chance de pegar 5 de cada cor é bem pequena. Provavelmente vão sair, sei lá, 7 azuis e 3 vermelhas. É exatamente isso que acontece em populações pequenas como as de um frasco. Por puro acaso, algumas características genéticas se tornam mais comuns e outras desaparecem, fazendo com que a população se desvie do seu caminho original. E este gráfico mostra a consequência direta disso. A endogamia, que é o cruzamento entre indivíduos aparentados, simplesmente dispara em populações pequenas e isoladas. Olha só a diferença gritante.
A barra que representa as populações experimentais é mais que o dobro da barra das populações naturais. Isso é uma prova concreta. O ambiente isolado do laboratório não só permite a deriva genética, ele acelera ela de forma drástica. Então, depois de ver tudo isso, qual o veredito? A gente pode confiar em populações de laboratório para entender a evolução? A resposta, como quase tudo na ciência, não é um simples sim ou não, é um pouco mais complexa. Então, qual é a conclusão? As populações de laboratório são como fotografias do passado. Elas preservam a variabilidade genética original e permitem fazer experimentos que seriam impossíveis na natureza. Só que essa fotografia pode ficar meio distorcida com o tempo. A deriva genética age como um filtro aleatório que vai mudando a imagem. O segredo para os cientistas é saber ler essa foto, já considerando essas distorções. E os próprios autores do estudo chegam a essa conclusão equilibrada. Como eles dizem, apesar das mudanças causadas pela deriva, as populações de laboratório ainda são compatíveis com as naturais. Isso valida o uso delas, mas com um aviso importante: os cientistas devem sempre levar em conta a aleatoriedade da evolução em pequena escala. No fim das contas, o que a jornada dessa mosquinha nos ensina? Que a evolução não é um espetáculo distante guardado para fósseis e livros de história. É uma dança constante entre a ordem e o acaso, acontecendo agora, em todos os lugares. E às vezes, as regras mais profundas dessa dança são reveladas não numa floresta imensa, mas dentro de um simples frasco de vidro.